Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma novidade. É o livro do Projeto Ouroboro que está já aí no forno, né? Pronto para sair e em breve estará sendo publicado. Uma coisa que a gente precisa para tornar esse projeto viável, como sempre, é o apoio financeiro, obviamente. A gente vai precisar de dinheiro para publicar o livro físico. Então eu vou deixar no canal do YouTube, eu vou deixar o link logo abaixo ali, o link da campanha de arrecadação de fundos, né? E no Facebook não é possível mais fazer esse tipo de divulgação. Mas é só dar uma olhadinha no canal do YouTube que sempre na descrição, tudo que precisa ser deixado eu deixo sempre no canal do YouTube. Se você puder, colabore também com mais essa alternativa, né, de divulgação do Despertar. Trata-se da transcrição elaborada por iniciativa do meu amigo Hilton Barbosa, ele que teve a iniciativa de transcrever mais de 80 vídeos, os vídeos iniciais lá do comecinho do programa, né, do canal, e transcreveu todos esses vídeos. Tá aí, mais uma novidade do Projeto Ouroboro para vocês. E para quem não sabe, né, o Projeto Ouroboro tem essa meta, né, esse DNA de divulgação do despertar, né, de todo o entorno, de tudo aquilo que envolve o despertar, o autoconhecimento. Também eu busco condensar de alguma forma o ensinamento dos grandes mestres e trazer esses ensinamentos de uma forma mais comum, popular, né, de fácil entendimento, e principalmente a divulgação de que você não precisa se tornar nada além do que você já é para encontrar a realização, a plenitude, né, a tão buscada felicidade. Existe também uma tentativa de esclarecer o significado de muitas coisas obscuras, né? Mas acima de tudo, principalmente a necessidade de que você compreenda a si mesmo e o seu entorno através do autoconhecimento e tornando-se uma pessoa meditativa. É muito importante encontrar clareza dentro de si, colocar um pouco de ordem dentro de si, encontrar um pouco de paz dentro de si, para que se possa compreender realmente o que está aí diante de nós. É uma preocupação muito grande que eu tenho de demonstrar, uma vez que eu também tive a oportunidade de finalmente compreender, né, o que é a tal da Matrix, o que é o tal do sistema, porque eu também tinha dificuldade de compreender isso. Essa palavra Matrix, né, surgiu a partir do filme, então foi lá em 99, no ano 2000 mais ou menos, então tem 20 anos praticamente que esse tema anda, né, por aí. Uma pergunta que foi feita ao personagem Neo, né, pela personagem Trinity no filme, quando ela pergunta para ele: você sabe o que é a Matrix? Né? Você está se fazendo essa pergunta nesse momento, você está sempre se fazendo essa pergunta: o que é a Matrix? Né? Então, acho que todo mundo se pergunta o que é o sistema, o que é a Matrix, porque ele está tão entranhado, né, dentro do nosso DNA já, está tão entranhado dentro da nossa mente, dentro do nosso estado psicológico, do nosso estado de ser, que a Matrix faz parte de nós já. Então é uma grande preocupação que eu tenho de esclarecer esses assuntos. A Matrix está na nossa linguagem diária, né? A Matrix está
na maneira como nós pensamos, né? O sistema ele está na nossa cultura, que nos torna condicionados a ver a vida a enxergar o mundo de uma determinada maneira somente, né? A Matrix é o senso comum, é o pensamento de rebanho. A Matrix é a novela que você assiste, mas não só isso, né? Muitas pessoas dizem, tem que mudar de canal, deixa de assistir essa emissora porque essa é lixo e aquela... Gente, e aí você nunca para se perguntar para que eu preciso disso, para que eu preciso de televisão, para que eu preciso de tradições. Você nunca para se perguntar, né? É isso que é a Matrix, que faz com que você se torne um autômato. Você nunca você torce para esse político, para esse partido, você escolhe uma direita, uma esquerda e você nunca se pergunta por que você escolhe, por que são só essas opções. Você está tão inserido no contexto, né, de uma realidade fabricada, produzida intencionalmente, gente. E eu não estou falando de teoria da conspiração, isso é um fato. Simplesmente é assim, você só não vê se você não quiser realmente, porque muitas pessoas não querem realmente. Muitas pessoas, quando se fala uma coisa que tem, por exemplo, que tem meia dúzia de pessoas, né, figurativamente falando, meia dúzia de pessoas que comandam o mundo e fazem com que o mundo gire de uma forma determinada, pré-determinada, intencionalmente, as pessoas dizem, isso aí é teoria da conspiração, isso é bobagem, papapá. Sendo que está tudo diante delas, basta elas verem. Uma coisa que não é o tema, né, mas que me chama a atenção, por exemplo, nos Estados Unidos os Estados Unidos praticamente é o fornecedor mundial de Matrix, né, da cultura trash, da cultura lixo, da cultura inútil, né, e da cultura enganosa. Né, quem me conhece sabe, eu não sou nenhum ideologista, pelo contrário, eu trabalho sempre para esclarecer o mal que a ideologia faz. Então o que eu estou falando aqui não é uma questão ideológica, não tem ideologia nenhuma. Simplesmente é uma questão de estar livre o suficiente para detectar essas realidades, né? Então você vê que os Estados Unidos têm, por exemplo, o Federal Reserve, o Reserve, que é o equivalente ao nosso Banco Central, né? Então sempre é traduzido dessa forma, Federal Reserve, Banco Central. Só que a Reserva Federal Americana não é federal. Eles colocam a mesma coisa que o FedEx, né, que é o sistema de correio privativo americano, Federal Express. Eles colocam a palavra federal, que é para você ter a falsa noção de que aquilo tem a ver com o governo, portanto tem a ver com você. Mas na verdade, tanto o Banco Central americano quanto a FedEx são empresas corporativas, são empresas individuais, né? Então, os Estados Unidos, a emissão de moeda, de dólar, né, pertence a um grupo de pessoas. O controle dos empréstimos, inclusive os empréstimos para o governo, e todos os empréstimos feitos em solo americano são feitos por indivíduos, né, particulares. Não são feitos por um banco central que pertence ao povo. Mas basta fazer um jogo de palavras que confunda a cabeça das pessoas, que é colocar a palavra federal, né, na frente, e pronto, todo mundo está satisfeito e ninguém se questiona. Isso é só um exemplinho que me ocorreu agora e tal, que eu sei que a grande maioria não sabe e a grande maioria nem se preocupa com essas coisas. Agora, a questão interessante é o seguinte: as pessoas não se preocupam com essas coisas, mas ainda assim opinam sobre tudo aquilo que não sabem. Então, eu sempre tive essa preocupação de buscar esclarecer, né? O mundo precisa de uma revolução, não tenha dúvida disso, e ela já está acontecendo aí. Tem uma pergunta que surge constantemente aí ao meu redor, né? Bem interessante, que é quando começa a tal nova era, né? Gente, a tal nova era já começou. A nova era começou lá nos anos 50 ainda, em meados dos anos 50. O que acontece? Sempre que há uma renovação, né, não tem como dizer assim, puxa, aqui termina
E aqui começa. Então, de repente, até aqui a humanidade andou cega e de repente a humanidade acordou e agora todo mundo está andando acordado. Não é assim que funciona, mas isso aí basta, né, um pouquinho de raciocínio, superar um pouquinho da preguiça, embora o que eu estou sendo sarcástico, mas isso é uma grande verdade, né? A maioria das pessoas tem preguiça de sequer dedicar um segundo que seja para raciocinar, né? Elas querem que digam para elas como pensar. E o que acontece? O velho não some da noite para o dia. Precisa algumas gerações além, né? Então, se você parar para pensar, já são quase 3 gerações, né? 3 gerações depois do surgimento do começo oficial, digamos assim, o começo cósmico da nova era, do novo ciclo, que é a era de Aquário, que é a era do conhecimento, mas do conhecimento cósmico, não do conhecimento fútil, não do acúmulo de conhecimento, a época da consciência, a época da mente abstrata, digamos assim, para tentar me fazer entender. Eu não gosto muito de usar a palavra mente, porque se confunde muito, né? A mente está muito ligada ao ego. Então, mente concreta e ego são a mesma coisa. Então, digamos assim, para me fazer entender que é a época da mente consciente. Então, são 3 gerações já que estamos tentando renovar. Só que vocês estão vendo agora, nessa realidade nova que nós estamos vivendo aí, muita coisa antiga que já se considerava superado na humanidade veio à tona com toda a força, né? O preconceito, né? A misoginia, a homofobia, todas essas coisas, essas sombras mais fáceis, mais detectáveis, né? Fáceis de detectar no ser humano, vieram à tona. Por quê? O velho precisa ser limpo, mas para ele ser limpo, ele precisa ser visto. Então, as sombras, elas querem ser vistas. Elas estão se mostrando em rede de TV. Pessoas mais conscientes olham os acontecimentos estarrecidas, boquiabertas de ver tamanha aberração na humanidade. Metade do mundo, o mundo está praticamente dividido. Metade do mundo é conservadora, né, apegada. Ser conservador não é nenhum elogio, viu? É simplesmente ser apegado. Então, esse apego precisa ser visto, ele precisa ser mostrado para cada um, para a própria pessoa. Não precisa ser mostrado na televisão, não é isso que eu estou dizendo. Ele é mostrado para que a pessoa olhe para dentro de si mesma e veja dentro de si onde estão os seus apegos. O que acontece é que a maioria das pessoas está tão adormecida que não faz isso, né? Elas estão só apontando o dedo. E o mundo precisa de menos apontar de dedos. Na verdade, né? Pô, Jesus já falou há 2000 anos atrás, o mestre eu estou falando, o mestre espiritual, não estou falando do Jesus da igreja, do Deus fabricado, né, pela religião. Não é isso que eu estou falando do mestre espiritual. Falou o que representa, né? Na mesma medida que medirdes, sereis medidos. Ele não estava dizendo que tem alguém medindo o nosso julgamento, que tem alguém dando retorno, dizendo, ah, tu mediu, então tu vai levar. Não é isso, não existe ninguém, significa que você está projetando. Daí Freud falou isso 2000 anos depois, quase, né? Através da psicologia. Então, o Freud falou da projeção. Isso é um fato, entende? Isso é um fato. Tudo aquilo que você julga no outro, você tem dentro de si. Porque se você não tivesse dentro de si, você nem enxergaria isso no outro. E tem muitas coisas que você não enxerga no outro, porque você não tem dentro de si. Então é só isso. Isso é um fato. Isso aí não é... basta uma autoanálise, basta estar um pinguinho consciente que seja, que você já começa a prestar atenção. Isso não significa que você tem exatamente a mesma coisa que a outra pessoa, mas a raiz está lá dentro, muitas vezes até escondida num passado distante, em traumas ocultados dentro de você, traumas dessa vida, trauma de uma outra vida. Então, isso que você vê na outra pessoa dispara um gatilho, né,
que seja, você acha uma pessoa orgulhosa, você acha uma pessoa invejosa, você acha uma pessoa arrogante, dentro de si, tem dentro de você também isso, mas não exatamente igual ao que aquela pessoa está demonstrando. Você é que precisa daí tornar-se uma pessoa meditativa e se autoanalisar com toda a sinceridade, com toda a honestidade, com todo o foco, com toda a vontade. Você precisa se autoanalisar para descobrir aonde isso está dentro de você. E há muita confusão em relação a esses assuntos, porque não há aprofundamento, e realmente não há aprofundamento. A mesma superficialidade com que você leva a sua vida material, normalmente quando você projeta na vida espiritual, vamos dizer assim, né, separando aqui para me comunicar, né, porque não existe separação, não existe vida espiritual e vida material, não existe isso, mas para me fazer compreender. Então você traz o seu hábito de superficialidade, de observar as coisas superficialmente, para a sua nova descoberta, né? Que é a realidade espiritual, que é algo mais, que existe algo mais além da vida material. Então, superfície por superfície, superficial por superficial, não vai mudar nada, porque é preciso, como eu disse, uma revolução. Mas essa revolução é individual, é interior, não é uma revolução coletiva, ideológica, como tenho falado constantemente. A ideologia não funciona historicamente, não precisa vir um espírito iluminado, né, canalizar algo para dizer isso, porque isso é observável para quem quiser observar nos livros de história, mesmo que não seja a história verdadeira, mesmo que seja só 10% ou até 1% da história verdadeira que esteja ali. Então, só com isso já é observável que nenhuma ideologia transformou o mundo. A ideologia acaba virando mais do mesmo, com outros nomes, de outras formas sutis, mas o resultado é sempre o mesmo. O resultado o que é? O pobre está sempre pobre, né? E o rico cada vez mais rico. Não importa o que aconteça. Como falei outra vez aí, os bilionários do mundo agora com coronavírus ampliaram ainda mais, duplicaram, triplicaram. Eu li, mas li superficialmente mesmo, porque essas coisas realmente eu não tenho interesse em me aprofundar. Mas, então, superficialmente, que 2 ou 3 vezes já, somente durante aí o coronavírus, houve um aumento das fortunas dos bilionários do mundo. O resultado é sempre o mesmo, não importa o nome que se dê, não existe mais a aristocracia, entre aspas, né? Não existem mais os títulos de nobreza, não existe mais marquês, né? Alguns pontos focais ainda existem, mas no geral não existe mais, né? Mas só os títulos sumiram, porque os papéis dessas pessoas como donos do mundo, entre aspas, continua. Não existe mais a escravidão, mas nós continuamos trabalhando para sustentar o sistema, trabalhando por um salário que serve apenas para alimento, vestimenta, moradia, mal e porcamente um pouco de saúde, né? Saúde, entre aspas, né? Só para me fazer entender, porque isso não é saúde, remédio não é saúde, tá? Medicamento não é saúde, médico não é saúde, isso ainda é tapa-furo. Quem me conhece sabe, já falei outras vezes, eu não sou contra, eu não estou falando contra. Cada um tem o seu papel na sociedade. Cabe a nós, cabe a cada um como indivíduo saber qual é o papel de cada um. Então, a indústria farmacêutica, a indústria do veneno, tudo isso tem o seu papel na nossa sociedade atual. Mas cabe a mim, cabe a você saber qual é esse papel, ter consciência desse papel e não simplesmente ser Maria vai com as outras, todo mundo vai, eu vou também, que é isso que acontece. Nós somos um bando de crentes. Você acha que o crente é aquela pessoa que vai numa religião, que veste determinada roupa, que fala determinadas coisas, que ouve determinadas músicas. Gente, se você olhar bem, verdadeiramente, honestamente para si mesmo, você vai ver que você faz isso todo dia. Olha para essas pessoas que você julga e chama de crentes porque eles adotaram uma religião, porque eles falam de Jesus o tempo todo, o nome Jesus, né? Não daquilo que Jesus ensinou, porque eles não fazem a mínima ideia. Falam da Bíblia o tempo todo,
olha para essas pessoas e você julga essas pessoas. A maneira como elas se vestem, as músicas que elas ouvem, os argumentos que elas usem. Agora observa você na sua vida. As músicas que você ouve, a maneira que você se veste. Aí você vai entender, não julgando. Não estou dizendo para você julgar. Eu estou dizendo para você prestar atenção, que daí você vai olhar para dentro de si mesmo e vai se dar conta, se você for honesto e sincero suficientemente, você vai se dar conta que você também age assim, mas em locais diferentes da sociedade, locais figurativamente falando, seja como for, seja qual roupa que você veste. Eu particularmente, aqui de Ney, né, acho a nossa roupa ocidental a roupa mais horrível do planeta. É uma roupa que serve só para fazer propaganda, né? Toda cheia de estampa daqui. Ora, o auge da vestimenta ocidental é uma roupa que tenha um símbolo, que eu não vou falar aqui porque não quero falar propaganda, fazer propaganda nenhuma, mas um símbolo de uma grande indústria, ou sei lá eu como é que chama, de esporte. Esse é o auge da moda ocidental, de praticamente todas as classes sociais. O que é isso, gente? Aí o oriental tem aquelas roupas coloridas. Por oriental eu estou falando dos chineses, dos japoneses, incluindo a África também, Oriente Médio, Índia. Que coisa mais linda, que são lindas as opções das roupas indianas. Então, e nós aqui no Ocidente, bermuda, camiseta, propaganda de quem quer que seja, a nossa roupa cheia de estampa para tudo que é lado, fazendo propaganda gratuita, não se sabe nem por que fazer propaganda, tênis da determinada marca, aquela que eu falei, né? Coca-Cola, cheeseburger, hambúrguer, shopping center, trash, né? Café caríssimo, né? Ali da, da lanchonete, aquela caríssima, da rede, né? Redes massificantes, né? Que fazem o sanduíche, o café, todo igualzinho. Para eu ser alguém descolado, eu só vou comer na lanchonete aquela e beber o café aquele. Gente, a nossa cultura ocidental, onde a matriz, claro, que são os Estados Unidos, é lixo. A gente pega aquilo que serve, né, e bota fora aquilo que não serve, mas a gente não faz aquilo, fica grudado na gente, essa cultura, lixo, ela fica grudada na gente. É uma coisa horrível isso. E a gente nem se dá conta. Então, a Matrix é isso, gente. A Matrix é você estar inserido, nadando nesse mar de lama, né? E não se dá conta de que você está inserido nesse mar de lama até o nariz. E, infelizmente, as pessoas viram as costas para isso, né? Muitos aí podem estar me assistindo e dizer: você é um alarmista, você é um teórico da conspiração. Não sou. Eu simplesmente me afastei o suficiente de tudo isso para ver com clareza o quanto isso me afeta. Por trás de todas as iniciativas humanas existe uma segunda intenção. Por trás de todas as iniciativas governamentais apoiadas pelo sistema, por trás de todas as iniciativas inseridas no sistema, existe uma segunda intenção. Então cabe a mim me proteger. Cabe a você se proteger. Não acreditando mais. Você não tem que acreditar. Você não tem que acreditar em mim, você não tem que acreditar em ninguém. A primeira coisa que tem que ser abolida nessa nossa humanidade é essa palavra acreditar, até que ela seja
até que você tenha maturidade espiritual suficiente para realmente compreendê-la. Mas quando você tiver maturidade espiritual para compreendê-la, você não vai mais usá-la. Você vai compreendê-la e dizer, opa, eu fui enganado o tempo todo mundo diz para todo lado que eu tenho que acreditar. E tem uma idealização em torno dessa palavra que muitas pessoas confundem, que se trata de acreditar em si mesmo. Mas mesmo assim eu prefiro não usar isso, porque é o único sentido que essa palavra é real. É quando se diz você tem que acreditar em si mesmo. É o único momento em que essa palavra é real, verdadeira. Mas mesmo assim, eu, por exemplo, que já compreendi, não uso mais. Eu tenho que confiar em mim mesmo. Eu tenho que ser fiel a mim mesmo. Isso significa ter fé. É o verdadeiro significado de ter fé. Quando você encontra a sua essência, você se torna fiel. Mas fiel a quê? Fiel a si. Ser fiel a si depois de encontrar a sua essência. Depois de encontrar a sua essência, então você se torna ser fiel a si mesmo, é ser fiel à vida, é ser fiel ao universo, é ser fiel à fonte que é comum a todos, é ser fiel à consciência divina, é ser fiel a Deus, mas eu não estou falando Deus das religiões. Não estou falando do Deus fabricado, criado pelo homem. Eu estou falando do verdadeiro Deus, que é aquele que você vai ter descoberto quando você encontrar a sua essência, porque a sua essência é Deus. A fonte que você encontra dentro de si mesmo é Deus. Mas você só vai saber isso quando você encontrar. Não é negando que você vai encontrar, não é acreditando que você vai encontrar, é buscando a si mesmo, é buscando o autoconhecimento, tornando-se uma pessoa meditativa que você vai encontrar. E certos conhecimentos aí pela humanidade são antiguíssimos, como reencarnação, como karma, eu falei no outro vídeo, né? Ainda quero aprofundar mais sobre isso, e são negados pela cultura ocidental. Gente, o fato de você negar algo não faz com que ela suma. Pense muito nisso. Então, acreditar e negar são o mesmo lado da mesma moeda, não é nem dois lados da mesma moeda. Acreditar e negar são o mesmo lado com nomes e artifícios diferentes de manifestação. Se manifestam de forma diferente. Eu creio ou eu nego. Mas são a mesma, exatamente a manifestação da mesma atitude mental, de não pensar, de não buscar. São apenas um reflexo da preguiça mental, de ir a fundo nas questões, por si mesmo, tornar-se dono de si mesmo. É isso que é. Então, é preciso, para que você comece a compreender a verdade, a realidade que te cerca, com clareza, para encontrar clareza e ordem, colocar um pouco de ordem dentro de si mesmo, em primeiro lugar é preciso compreender o significado das palavras. É primeiro preciso compreender isso para que você realmente saiba do que se está falando. A maioria das pessoas... Ontem eu tive um exemplo até bem interessante, um vídeo de 6 minutos que eu gravei há 3 anos atrás, e alguém assistiu e disse, moço, você é uma pessoa bastante confusa, né? Eu não estou criticando, gente, não é uma crítica, porque é um argumento muito interessante, porque mostra também o quanto a pessoa, essa questão da superficialidade que eu estava falando para vocês. Como que você pode, num vídeo de 6 minutos, tentar compreender? Aí, inclusive, a pessoa me sugere, você deveria aprofundar mais. Ou seja, ela nem sabe, ela nem se deu o trabalho de ver que eu tenho feito isso há 3 anos, são mais de 800 vídeos gravados, onde eu aprofundo todos os dias, né, no assunto. Então, para ver, eu não estou criticando, se você está me assistindo aí, por favor, não se sinta diretamente atingida por isso, porque não é uma crítica pessoal. Estou usando isso de uma forma geral para que todo mundo aprenda, para que nós aprendamos, né, a nos aprofundar um pouco mais antes de julgar, antes de criticar, antes de concluir, né?
A conclusão nunca é boa, porque no universo não existe conclusão. A verdade não se trata de concluir, pronto, agora entendi e é isso. Não. A verdade tem que ser conhecida dia após dia, momento após momento, no presente. Ao alcance dos olhos, figurativamente falando, né? Porque a verdade é uma coisa percebida, não é uma coisa vista. Na verdade, os nossos 5 sentidos nos distraem da verdade o tempo todo. Então a gente tem que aprender a perceber a verdade, o que é uma outra coisa, né? Que é aquilo que eu falo sempre, que a gente tem que se tornar meditativo e buscar o autoconhecimento para realmente perceber a verdade na nossa volta. E, bom, o vídeo está ficando comprido e melhor encerrar por aqui. Eu peço para vocês que vão dar uma olhadinha aí, torne-se proativo, dá uma olhadinha na playlist, você vai ver que tem, poxa, são mais de 800 vídeos já gravados sobre os mais diversos assuntos, tem muita coisa interessante ali, muita coisa que pode te interessar. E não esquece de ativar o sininho aí para receber as notificações e as novidades. Dá uma olhadinha também nos cursos que eu divulgo, sempre no YouTube, porque no Facebook eu não consigo colocar links, essas coisas, está bem complicado no Facebook. Então sempre nos vídeos do YouTube você vai encontrar os links que eu estiver disponibilizando na descrição. E contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante para que eu possa estar desenvolvendo esse trabalho sempre, né? E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!